A ditadura militar, ou regime militar, foi um dos períodos mais polêmicos da história do Brasil. Mas para entendermos melhor, precisamos voltar lá para o governo de Jânio Quadros, em 1961. Com o lema de varrer a corrupção do país e instaurar os bons costumes, Jânio Quadros foi um cara bem contraditório. Ele era apoiado pela União Democrática Nacional, a UDN, partido centro-direita aliado a políticas dos Estados Unidos. Mas todo esse apoio acabou quando ele começou a tomar umas medidas meio suspeitas. Em plena Guerra Fria, Jânio condecorou Che Guevara, o líder da Revolução Socialista Cubana, retomou relações econômicas com países do bloco socialista e lançou umas leis sem sentido nenhum, como a proibição das rinhas de galo. Essas contradições incomodaram muito os setores militares e civis mais conservadores. Sendo assim, Carlos Lacerda, o principal representante da UDN, anuncia sem evidências que Jânio estava planejando um golpe de Estado. No dia seguinte mesmo, Jânio renunciou, o que daria posse a seu vice, João Goulart. Mas olha que situação! Nesse exato momento, João Goulart estava na China em um projeto de aproximação econômica com países socialistas, o que não ajudou muito sua imagem, né? Ainda tentaram mexer uns pauzinhos para que o presidente tivesse menos poder, estabelecendo o sistema parlamentarista por um tempo, mas com a realização de um plebiscito houve o retorno do presidencialismo. Como presidente, Jango conseguiu articular um movimento para tentar implantar reformas de base. Essa iniciativa tinha como objetivo reduzir a desigualdade social no Brasil, tendo como principais propostas manter 90% do lucro estrangeiro no Brasil, o que era chamado de Lei das Remessas de Lucro, e a Reforma Agrária. A Reforma Agrária é a redistribuição das terras de forma mais igual aos trabalhadores rurais. Mas espera aí, você tá doido, irmão? Esqueceu que são os grandes proprietários de terra que comandam o país? Essas medidas geraram muita treta com os grandes fazendeiros, empresários e parcelas conservadoras, que chamavam Jango de comunista. Os Estados Unidos, ainda por cima, não ficou nem um pouco feliz com a maior intervenção do Estado brasileiro na economia, porque isso afetaria seus lucros e interesses políticos, além de condenar suas medidas sociais, que remetiam à doutrina socialista. É importante ressaltar que nesse período acontecia a Guerra Fria. Se você precisa de um empurrãozinho nesse assunto, tem um vídeo bem maneiro aqui. Mas enfim, os Estados Unidos temiam muito que outros países da América Latina seguissem o exemplo de Cuba e estabelecessem uma revolução socialista. Por isso criou a Aliança para o Progresso, estimulando a formação de regimes militares de direita na América do Sul, com o objetivo de impedir a formação de revoluções socialistas na região. Dessa forma, com apoio e financiamento dos Estados Unidos, de empresários, intelectuais e políticos conservadores, em março de 1964, Castelo Branco emitiu uma circular afirmando que as medidas de Jango eram uma ameaça à segurança nacional. Assim, em 1º de abril, o general Olímpio Mourão Filho enviou tropas militares ao Rio de Janeiro e declarou a deposição de Jango, dizendo que agora a presidência do Brasil estava vaga. Assim, se inicia a ditadura militar, também conhecido como Golpe ou Revolução de 64. A primeira ação dos militares foi emitir o Ato Institucional número 1, o AI-1, o primeiro decreto de muitos que estavam por vir. O AI-1, entre outras medidas, deu poderes máximos ao presidente, inclusive de alterar a Constituição sem consulta ao Congresso e de cassar mandatos e direitos políticos de quem ele considerasse uma ameaça à segurança nacional. Assim, o primeiro presidente escolhido é o Marechal Castelo Branco. Um ano depois, o cara já mandou outro decreto, o Ato Institucional número 2, que adotou o bipartidarismo, ou seja, ele desfez todos os partidos políticos, porque a partir de agora só deveriam existir dois: a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, apoiada pelos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era simplesmente uma união dos partidos opositores. Além disso, agora as eleições para a presidência seriam indiretas. No fundo, tudo isso era só para legitimar o governo, dando uma imagem falsa de democracia. Tá, mas e a economia? Castelo Branco deu frente ao Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, com o objetivo de corrigir graves erros da economia brasileira, tais como a desordem tributária e fiscal. O plano incentivava o investimento estrangeiro feito no Brasil por empresas multinacionais e também a industrialização intensa, focando nas indústrias de base. Em 67, as coisas começaram a ficar intensas. O general Arthur da Costa e Silva assumiu o mandato, que foi muito marcado pela violência e repressão. Afrontado pelas manifestações contra o regime militar,
Costa e Silva colocou uma nova Constituição, a de 67, que resumidamente buscou legalizar e justificar o governo, aumentando o controle do poder executivo sobre o legislativo e judiciário. Em 1968, o assassinato do estudante Edson Luiz, que estava protestando pelo alto preço da comida nos restaurantes universitários, por um policial da PM, alavancou uma série de protestos estudantis contra a repressão, sendo a maior dela a passeata dos 100 mil. Por seguinte, Costa e Silva ainda assinou o AI-5, o decreto mais duro de todos. O AI-5 fechou o Congresso por um tempo, declarou a censura a manifestações opostas à ditadura e impediu o acesso a informações do governo. Além disso, suspendeu o habeas corpus em casos de crimes contra a segurança nacional, ou seja, tirou o direito de defesa de pessoas acusadas, o que dá espaço para que aconteçam injustiças e abusos de autoridade. A lei da imprensa decretou que jornais e rádios não teriam mais liberdade de expressão, podendo ser punidos e multados se publicassem algo contra o governo. A partir desse decreto, a perseguição a opositores políticos cresceu, assim como a punição. Técnicas de tortura foram usadas. Mas será que havia mesmo necessidade de tanta repressão? Com o crescente autoritarismo do governo, diversas organizações de esquerda se convenceram que o único jeito de combater a ditadura era com armas, como guerrilhas urbanas, em outras palavras, grupos terroristas. Suas ações incluíam assaltos a agências bancárias e sequestros de embaixadores com o objetivo de trocá-los por presos políticos. Porém, seus ideais eram contraditórios. Queriam derrubar o sistema para instaurar outra ditadura, a do proletariado. De qualquer forma, apesar de ações terroristas de impacto, os grupos armados eram muito pequenos, frágeis e despreparados. Eles não tinham a menor condição social, política e bélica para derrubar os militares. Não eram nem de perto uma ameaça nacional. Mesmo assim, foram usados como argumento da ditadura para prender, deportar e torturar centenas de pessoas, que na maioria absoluta das vezes não tinham nenhum envolvimento com armas. Artistas, líderes estudantis, intelectuais, professores, muitas pessoas que discordavam do regime eram alvo de terrorismo do Estado, período que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Nesse mesmo tempo, nasceu o movimento artístico-musical Tropicália, como reação política e cultural à censura e ao conservadorismo, liderado por Caetano Veloso, Torquato Neto, Gilberto Gil e mais alguns ícones da música popular brasileira. Mas, voltando ao governo, será que a ditadura foi mesmo violenta assim? Ao mesmo tempo, estavam acontecendo ditaduras muito repressivas em toda a América Latina. A Operação Condor era uma aliança entre os países do Cone Sul, tendo apoio até da CIA para perseguir e eliminar líderes de esquerda ou qualquer ameaça parecida. Na Argentina e no Chile, por exemplo, o número de mortos e desaparecidos chega até 30 mil pessoas. Enquanto isso, no Brasil, os números oficiais de pessoas executadas é de aproximadamente 400 pessoas, somado a milhares de outras repreendidas. Porém, ainda é um número extremamente preocupante, e todas as formas de violência, de ambos os lados, devem ser repudiadas. Na descrição, eu deixei o link para que você leia o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que reúne detalhes dos crimes cometidos entre 1964 a 1985. Agora, vamos para o governo do general Emílio Médici, em 1969. Além da censura e perseguição política, esse período ficou muito marcado pelo milagre econômico. Mas o que é isso? Então, lembra do Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG? Ele foi substituído pelo Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e deu certo! Com os investimentos de multinacionais gringas, a ampliação do mercado interno e mais uma série de medidas, a economia estava crescendo muito, as exportações triplicaram e os níveis de inflação abaixaram bastante. Parecia que tudo estava ótimo. Para melhorar, o Brasil ganhou mais um título na Copa do Mundo, o que favoreceu a criação de slogans ufanistas como "Para frente, Brasil" e "Ame-o ou deixe-o". Com mais alguns empréstimos estrangeiros, o governo financiou a construção de indústrias de base, ou seja, as indústrias necessárias para o surgimento de todas as outras indústrias. Assim, o regime militar foi responsável por construir boa parte da infraestrutura que temos hoje em dia, principalmente das empresas estatais. Algumas dessas obras foram a usina hidrelétrica de Itaipu, que na época era a maior do mundo, a usina nuclear de Angra, a ponte Rio-Niterói e a rodovia transamazônica.
Essa obra, apesar de nunca ter sido terminada, gerou muitos conflitos com os povos indígenas na Amazônia, que muitas vezes foram deslocados violentamente de suas terras ou exterminados. Até que 1973 bate na porta. Quem é? É a crise do petróleo! Basicamente, os países árabes da OPEP, os países exportadores de petróleo, decidiram fazer um embargo econômico, que é a suspensão de negócios com os Estados Unidos e outros países que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur. Eles aumentaram o preço do petróleo em 400%. Assim, a economia de países do mundo inteiro foi muito impactada, inclusive a do Brasil, dando fim ao milagre econômico. E quais foram os resultados finais do milagre econômico? Então, todos os setores da sociedade se beneficiaram até algum ponto do crescimento econômico, porém de maneira muito desigual. As desigualdades entre os pobres e os mais ricos aumentou, e os efeitos sociais desse processo, como greves por melhores salários, por exemplo, só puderam ser controlados porque nessa época os protestos contra o governo eram proibidos. O endividamento externo do Brasil também cresceu muito, o que entregou uma alta inflação na década de 1980. O glorioso mandato de Médici acabou mal em 1974. E daí veio o presidente general Ernesto Geisel. Geisel pensava diferente. Ele achava que a ditadura era só um período de transição para assegurar o liberalismo no país. Assim, ele iniciou de uma forma lenta e gradual a transição de ditadura para a democracia. Ele iniciou relaxando um pouco o AI-5, permitindo a propaganda política e tal, mas não muito além disso. Tanto que foi no seu governo que aconteceu o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Para contornar a crise do petróleo, Geisel investiu no setor energético, impulsionando a Petrobras e o mercado interno. No final de seu mandato, ele finalmente aboliu o AI-5, que marcou um avanço na abertura do regime. Assim, passou o governo para João Figueiredo em 1979, que continuou a abertura. Logo ele assinou a Lei da Anistia Política, que anulou as ações consideradas crimes políticos durante todo o período do regime, permitindo o retorno dos acusados ao Brasil. Foram absolvidos tanto os militares que atuaram na ditadura, quanto os cidadãos que foram contra ela. Figueiredo também permitiu a volta dos partidos políticos. Assim, surgindo o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, entre muitos outros. Quem é de novo? Outra crise do petróleo, mas agora em 1979. A crise econômica se agravou. A dívida externa e a inflação estavam nas alturas. As coisas não iam muito bem, e grupos conservadores e de extrema-direita não apoiavam a abertura do governo. Atentados foram promovidos para coibir a ação de grupos de esquerda, como o famoso atentado do Rio Centro, em 1981, no Rio de Janeiro. Após tantas crises, o povo decidiu ir às ruas e protestar por eleições diretas para presidente. O movimento ficou conhecido como Diretas Já. Porém, não conseguiram passar a emenda que declarava o voto direto. No final das contas, Tancredo Neves foi escolhido indiretamente pelo colégio eleitoral como presidente, mas morreu antes de sua posse. Assim, seu vice, José Sarney, assume como o primeiro presidente não militar depois de 21 anos. E assim se finaliza o regime militar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Ele é apenas um resumo curto de um período de 21 anos, então procurei focar de uma maneira objetiva nos acontecimentos mais relevantes para seu estudo. Entendo que há muita polarização sobre esse assunto, então busquei apresentar todas as narrativas de forma mais imparcial possível, mas ao mesmo tempo sem ocultar fatos históricos. Muito obrigada e até a próxima!